bênçãos e de oportunidades. Viver é a magia de poder sonhar. Por isso, ame, sonha, viva intensamente, porque viver é pura magia. Quem disse isso foi Terê Cordeiro. Sou Álvaro Augusto Dozudic e esse é o seu programa Vida em Harmonia. Bom, hoje, gente, nós temos aqui um programa muito interessante. Vamos falar de um tema extremamente atual e que não é muito, ou melhor, nem sempre é muito compreendido, que é a aromaterapia. Nós vamos tirar aqui alguns mitos, algumas verdades, saber como é que a gente pode se utilizar dessa técnica, dessa terapia tão interessante. E para isso, nós estamos aqui no estúdio da Vibe Mundial, a fisioterapia Janete Santos Moreno, diretora científica do método Stipper, atuando também como medicina tradicional chinesa, farmacoterapia chinesa, medicina ayurveda, aromaterapia e professora de fitoterapia brasileira, e que realiza também tratamentos estéticos e de nutrição e longevidade com a medicina tradicional chinesa. Janete, depois de tudo isso, e não é tudo, que eu resumi ainda, seja bem-vinda, obrigado por estar aqui, tá? Eu que agradeço, Álvaro, a oportunidade de falar de um tema muito, muito interessante como a aromaterapia. Então vamos começar do começo. Tá. O que é aromaterapia? É coisa nova? É coisa mais antiga? Os conceitos mudaram? É uma coisa tradicional? Como é que funciona? Então, ótima pergunta. Pelo conceito atual, esse conceito novo que a gente fala assim, da década de 50 para cá, a aromaterapia é considerada o uso dos óleos essenciais, né, que é um produto das plantas. Então, esse óleo essencial é utilizado na forma tanto da inalação quanto para o corpo massagem. Mas a ideia, né, o conceito antigo da aromaterapia, ele vem do período ainda onde o homem mal sabia falar, do tempo ainda dos neandertais, quando eles tiveram contato com o fogo. Então, é antropológico, né, o estudo da aromaterapia. Então, você vai lá atrás e você encontra o conceito ali, quando eles tiveram contato com o fogo, eles começaram a perceber que o fogo atingiu uma determinada erva e essa erva lançou não só a chama, mas uma fumaça. Tá. E essa fumaça era agradável a eles. Então, eles começaram a se utilizar desse conceito da queima de ervas para melhorar o seu ambiente onde eles viviam, porque trazia uma satisfação para eles. E também, com o fogo, eles começaram a fazer o quê? Trabalhar a sua comida. Então, o homem deu um salto diferenciado ali quando ele começou a preparar o seu alimento cozido. Deixou de comer cru para comer cozido e levava esse conceito, né, da queima das ervas como se fosse assim, um presente dos céus. Então, vamos dizer assim, quando eles começaram a queimar a erva, que teve o primeiro barato da história, é isso? Mais ou menos. Então, esse conceito, né, da fumaça, que a gente usa os incensos hoje, esse conceito da fumaça era justamente para isso, fazer uma oferenda para os deuses em termos, né, de agradecimento pelo fogo. Então, todas as religiões que vieram dali, esse conceito, né, da fumaça, então o parfum é uma palavra francesa que diz, né, vindo da fumaça. Então, é ligar o ser humano ao céu através de um aroma que era eliminado pela fumaça. Que as religiões até hoje têm aquele incensório, tem o turíbulo, tem tudo aquilo que queima. Quem mais continua utilizando desse conceito, né, da aromaterapia em termos de fumaça é a Igreja Católica. Entendi. Em todas as suas, né, relações, a Igreja Católica é quem faz a queima ali naquele processo, né, durante o movimento, né, da oração e tudo, além de apresentar aquele equipamento com a sua, né, hóstia, ele também traz a fumaça, que são as duas oferendas em relação aos deuses. Então, não mudou muito esse conceito tradicional em relação a aroma, mas a gente tem o conceito atual que a aromaterapia é o óleo essencial sendo utilizado tanto para inalação quanto para massagem. Então, e vamos aproveitar a deixa. O que são os óleos essenciais? Como se a gente obtém o óleo essencial?
A diferença, que isso eu acho muito importante, entre óleo essencial e essência, e como é que entra... Isso é uma pergunta que um ouvinte me fez. Como é que funciona, o que é e como é que funciona a sinergia? Isso aí tudo tem a ver? Tudo, Então tudo. me conta tudo isso aí. Bom, primeiro, a aromaterapia ela veio do conceito da fitoterapia, saiu da fitoterapia. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com as plantas. Então, quando eu quero retirar, né, as plantas, elas são seres vivos. Elas possuem o que a gente chama de constituintes químicos. O que é um constituinte químico? É uma forma orgânica, é uma substância química orgânica dessa planta. Pode ser um éter, pode ser um álcool, pode ser um monoterpeno. Então, essas substâncias permeiam essa planta, trazem vida para a planta. Aí eu vou lá e pego uma planta específica e levo para retirar esse constituinte específico, que é o óleo dela. O que é o óleo? O óleo é um substrato da planta. Ele é considerado um constituinte secundário. Eu tenho constituinte primário e constituinte secundário. O constituinte primário, ele vai fazer com que a planta mantenha a estrutura dela e mantenha a vida dela. Mas o constituinte secundário é o que protege a planta. Seria como se fosse o seu sistema imunológico. Então, ela se utiliza, né, dessa parte, desse constituinte, para fazer o quê? Atrair polinizadores e, ao mesmo tempo, entender o que está acontecendo fora e se defender. Então, esse seria o óleo essencial. Agora, a essência, o que é a essência? Então, quando eu vou e retiro, né, através de uma expressão a frio ou de arraste, vapor, eu vou tirar o óleo essencial. Reconhece-se, através de uma forma química, né, que é a chamada cromatografia. Então, ali eu identifico quais são esses constituintes que compõem esse óleo. Por exemplo, vou lá e pego o manjericão e retiro o óleo essencial dele. Faço uma cromatografia para entender quais são os componentes químicos que estão ali. Depois, eu percebendo e entendendo como é que funciona essa cadeia química, eu vou lá e preparo sinteticamente esse aroma. Então, a essência, ela é sintética, ela é um produto sintético, ela não é o óleo. Exatamente. Então, a essência, eu estou perguntando isso porque a gente costuma ver em lojas, né? Sei lá, coisa de manjericão, essência de manjericão. Não é o óleo essencial de manjericão. Não. Apenas a essência. É a essência. E sinergia, o que é isso? Tá. Então, assim, a essência, ela é bem, você pode verificar até pelo valor, né? Valor comercial. É bem mais barato. O óleo essencial, ele é mais caro e a essência é mais barata. Por quê? Ela é similar, ela é um produto, né, parecido com aquele óleo essencial. E ele pode ser utilizado de outras maneiras, não para a área realmente como a gente trabalha na área da saúde. Ele pode ser trabalhado mais para compor um aroma de um bolo, aroma de um perfume, algumas coisas que a gente pode utilizar, né, a essência. E o que é a sinergia? A sinergia é entender os óleos essenciais e compor misturas harmônicas, ou seja, existem as famílias dos óleos. Então, aquela família que é mais cítrica, aquela família que é mais volátil, mais fácil de ser, né, utilizada. Então, eu vou ali entendendo como funcionam esses óleos, eu faço uma composição harmônica que chama-se sinergia. Esses óleos, eles vão agir entre eles, trazendo para o indivíduo que se utilizar dele um bem-estar físico, mental, emocional, psicoemocional, como a gente fala hoje. E vamos lá. O óleo essencial a gente já entendeu, já que não é a mesma coisa que a essência. O óleo essencial é uma coisa completamente diferente. Muito bem. Sim. Outra perguntinha bem, assim, que a gente tem que deixar bem claro. Como é que esse óleo atua no corpo? A pergunta que eu faço é bem prática. Tem restrição? Por exemplo, grávidas podem usar? Criança pode usar? Idoso pode usar? Como é que funciona? Tudo tem os seus prós e os contras. Tudo tem a forma correta de utilização e tem as contraindicações e as precauções. Então, o óleo essencial, ele pode ser utilizado à primeira vista, assim, para todas as pessoas, seja a grávida, seja o idoso, seja a criança. Animais, pode? Pode também. Então,
o óleo essencial ele pode ser usado por todo o ser vivo, mas eu posso aplicar nas plantas também, o próprio óleo essencial. Hoje em dia a gente usa muito na agricultura. Então, assim, eu posso me utilizar, mas eu tenho que saber qual óleo eu posso utilizar e principalmente a proporção, a diluição dele, quantas gotas dele eu vou utilizar, com qual óleo vegetal, porque eu não vou usar o óleo puro, eu vou usar um óleo diluído e ele tem que ser diluído em um óleo vegetal. Então eu tenho aqueles óleos essenciais que são mais densos e aqueles que são menos densos. Os óleos mais densos, eles precisam de um carreador para poder cumprir a função dele. Então, a primeira função de um óleo essencial qual é? É dentro do nosso sistema olfatório, nariz. Ele, a partir do momento que você se utiliza de um óleo, você começa a misturar um óleo essencial, ele começa a volatilizar no ambiente, ele começa essas moléculas a ficarem suspensas no ar, entram via narina, você inspira e ele vai e entra ali em uma área específica onde você tem os receptores olfativos, que pelas pesquisas de 2004, né, até uma cientista ganhou um prêmio Nobel em relação a isso, ela entendeu que nós temos, em média, de 350 a 400 sensores olfatórios. Então, esses sensores eles vão levar essa informação a uma outra estrutura que vai fazer o contato com o cérebro lá dentro, né, o seu hipotálamo, a área mais central do cérebro, que tem uma ligação com o seu sistema límbico. E o que é o sistema límbico? É o nosso sistema sensorial. Olfação, visão, gustação, audição e o tato. Então, ele libera isso, ele aumenta essa sua sensibilidade. Agora, Janete, me diga uma coisa. Nós estamos falando sempre, não vou esquecer uma coisinha, nós estamos falando com relação ao uso, nós estamos falando sempre de gotas, né? Sim. Eu estou dizendo porque eu conheço uma pessoa que colocou num difusor, desse tipo colar, ela encheu de patchouli, que já é um óleo pesado de base, e a pessoa quase que entra em alfa. Quase. Isso acontece. Então, tem que ter uma parcimônia no uso. Exatamente. Por isso que eu falei, você tem que entender como é que é esse óleo, quanto eu vou usar dele numa diluição, seja numa água, num difusor de paleta, difusor de vara, difusor pessoal, ou um difusor elétrico associado com uma água em vapor, ou então eu vou usar esse óleo simplesmente puro. Mas eu tenho que entender que ele volatiliza rápido no ambiente, ele penetra via olfativa dentro do seu corpo e vai cair na corrente sanguínea por N movimentos mecânicos que isso acontece dentro do seu corpo. Sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo, parasimpático e simpático. Então, assim, você não vai ter um controle. Por isso que essa pessoa, quando usou em excesso um óleo de patchouli, ela pode ter tido, assim, tontura, náuseas, porque isso vai ser provocado. Então, isso é um fator negativo. Entrou em contato com ET. Excesso, né? É um excesso. Então, eu tenho que ter controle. Por isso que eu falei, tem que ter as precauções. Então, essa mulher grávida pode fazer uso? Então, eu tenho que entender qual é o tipo de óleo que eu posso trabalhar com uma mulher grávida. O idoso, ele sente uma dor. Qual é o tipo de pele desse idoso? Quais são os medicamentos que ele faz uso? Porque pode haver uma interação. Lembra da sinergia? Então, pode haver um antagonismo ou um sinergismo em relação a esses processos todos. E agora eu vou te fazer uma pergunta meio antipática, para mostrar que nós somos imparciais aqui. Tem que ser. Me conta um pouquinho o uso do óleo essencial na culinária. Nossa. Porque nós estamos falando que o olfativo, tudo bem, a gente sabe que o óleo essencial também, claro, com uma supervisão de quem entende do assunto, pode ser colocado até na pele, dependendo do caso, Exato. numa diluição e E na culinária, que é uma coisa que a gente vai ingerir, a gente vai botar para dentro da gente. As donas de casa, elas sabem muito bem fazer uma boa sinergia desses óleos, né? Então, como eu falei, o óleo está na planta. Então, se ela prepara um alimento onde ela coloca alguns temperos, algumas ervas aromáticas, que são as que contêm maior quantidade desses óleos essenciais que nós estamos falando, então ela já está colocando esse óleo na sua alimentação. Então, ela pode fazer o quê? Usar a erva fresca
que ela tem uma grande quantidade de óleo essencial, ou se utilizar de alguns óleos que são específicos para a utilização na culinária, que na verdade é o final da diluição do óleo essencial, que são os hidrolatos. Então, eu não vou usar o óleo essencial na culinária. Eu não vou pegar o vidro de um óleo de manjericão e vou aplicar algumas gotas, né, na minha comida. Não, eu vou usar o hidrolato. O hidrolato ele é utilizado exatamente nisso, para a culinária. Então, ele é o final da diluição, onde tem muito mais água do que o óleo essencial. Vai ter alguma coisinha assim, de óleo, vai ter. Sim, existe uma pequena quantidade desse óleo essencial que ainda é ativo. Então, eu vou utilizar o hidrolato na culinária, posso utilizar o hidrolato na cosmiatria, posso utilizar para fazendo o quê? Cremes para pele, fazendo shampoos. Então, a utilização do hidrolato é muito maior nesse sentido do que propriamente o óleo essencial, porque ele é muito mais pesado. Então, eu tenho que ter realmente um critério para utilizá-lo. Como você bem falou, gotas. Então, se eu quero utilizar numa culinária, vou pegar o óleo essencial. Eu tenho aqui o óleo essencial de lavanda e quero usar para fazer um peixe. Quanto eu vou colocar? 2 gotas no máximo ao final do preparo. Eu não vou levar à fervura esse produto. Porque senão ele vai evaporar. Ele evapora ali, ou na sua panela, ou no seu forno, e você não vai ter a utilização adequada que seria para a parte interna. Então ele não entra, ele não entra como um tempero. Não, ele não vai. É um finalizador. Exatamente, ele é o aromatizador daquele prato. Por isso que a gente utiliza mais os hidrolatos ou hidrossóis, né, como eles também são conhecidos. Porque aí é mais ou menos como o uso da bebida alcoólica, digamos assim. Porque aí o que vem de água, o que vem de tudo evapora e fica só... faz a flambagem, né? Queima, elimina todo o álcool e fica somente a parte da erva. E uma coisinha, eu estou fazendo umas perguntas porque as pessoas, assim, que é o que o pessoal tem dúvida. Na realidade é isso, né? Nós pretendemos agora aqui dar um curso de flash de aromaterapia, não é isso? Mas, orientações, mas a gente vê, a gente sente assim, o pessoal meio despreparado. Então, por exemplo, todo óleo tem o mesmo tempo de duração. Vamos dizer que ele tem um difusor. Tá. Qualquer óleo que a gente coloque nesse difusor vai ter o mesmo eficácia durante o mesmo tempo? Um atinge mais rápido, outro demora mais? Como é que funciona? Nossa, excelente pergunta, Álvaro. Obrigado. Aliás, a dica quem deu foi você. Mas a colocação, né, da pergunta foi muito boa, porque existe, infelizmente, aí no mercado, pessoas falando, não, porque o óleo ele dura 2 horas no seu corpo. Não existe, de fato, nenhuma pesquisa até hoje, por mais que tenha sido feitas, não existe nenhuma pesquisa que comprove que tal óleo tem maior ou menor tempo de duração no corpo ou efeito. O que a gente sabe é a química do óleo, a química daquela planta. Então, ela pode ser utilizada para alguns casos, algumas, né, patologias. Ótimo. Em relação ao difusor que você perguntou, eu vou lá e coloco 2 gotas de um óleo num difusor, mas o tempo que ele vai ficar ali suspenso no ar depende de onde eu coloco esse difusor. Se eu coloco esse difusor em uma área que tem uma grande corrente de ar, ele vai se dispersar rápido e desaparece. Claro. Então, você não tem nenhum aproveitamento daquele material que fosse para trazer uma melhor respiração ou que fosse para combater micro-organismos do espaço. Porque a gente sabe que bactéria, fungo, ácaro está sempre suspenso no ar. Então, eu posso me utilizar nesse conceito. Então, eu tenho que lembrar que esse difusor ele vai ficar num ambiente onde não pode ter uma grande corrente de ar ali para ele não se dispersar totalmente nesse ambiente. E ali ele vai ter uma duração dependendo do tipo de mistura que eu fizer. Se eu colocar mais água, ele vai dispersar também mais lentamente. Se eu coloco menos água, ele dispersa mais rápido no ambiente, porque ele é volátil. Então, a água prende ele um pouquinho mais. Então, tudo vai depender da quantidade do que eu usar, tanto das gotas quanto do óleo. Bom, e uma coisinha também bem prática, né?
Eu tenho certeza que muita gente, nessa altura do campeonato, está com vontade de comprar óleo. E a gente, vamos já deixar bem claro uma coisa, não sair comprando óleo que nem doido, Não. porque ele tem um prazo de validade muito curto, são meses só, né? Não Alguns, né? Você tem até 8 meses, outros 12 meses. Tudo depende realmente de como ele foi extraído. Então, assim, não é só isso. Eu tenho que saber como essa planta foi produzida, como ela foi colhida, como ela foi secada para poder fazer essa extração. Então tudo isso vai influenciar no produto final, que é o óleo essencial. Isso. Agora, então vamos dizer, a pessoa, claro, não é o caso da pessoa sair daqui agora e passar em qualquer lugar, comprar qualquer óleo. Não, tem que ver a procedência, aquela coisa toda. Exato. Porque tem sempre, como em tudo, né, tem os óleos fakes aí, que é só para tirar o dinheiro e não adianta nada. A pergunta que eu quero fazer agora é o seguinte. Existem cursos de aromaterapia. O IDEPS, inclusive, realiza, você é professora. A pessoa, claro que tudo depende de estudo, como tudo no mundo, quanto mais a pessoa se aprofunda, se estuda mais, claro, vai ter maior conhecimento. Mas eu queria saber o seguinte, você fazendo um curso de aromaterapia, você já tem condição de sair utilizando isso aí? Sim, é como você falou, depende do curso onde você se inscreve. Existem cursos que falam única e exclusivamente o que é o óleo essencial e mais nada. Ok, essas informações eu posso buscar na internet. Isso. Não preciso fazer um curso. Agora, existem cursos que, além de informar o que é o óleo essencial, a importância de se conhecer a química desses óleos essenciais, a produção correta desses óleos essenciais. Então, eu já começo a ter um senso crítico do que eu vou comprar. E, ao mesmo tempo, você pode ensinar a esse indivíduo como trabalhar seguramente com os óleos essenciais. Trabalhando de que forma? Utilizando para inalação, fazendo os seus difusores, usando em casa ou recomendando para os seus clientes a utilização correta de um difusor, fazendo também o tratamento estético, massagem. Eu posso usar um óleo essencial, preparar um composto utilizando de um produto vegetal, que seja um óleo, que seja uma manteiga vegetal, associado com o óleo essencial para fazer a redução de medidas, reduzir celulite. Então, esse indivíduo que entra para um curso, principalmente o curso lá do IDEPS, ele já vai aprender uma forma prática de trabalhar seguramente. A gente não vai ensinar aquilo que não é do limite de atuação de um profissional. Ou seja, ele vai ser um profissional, é um curso livre, não é um curso, não precisa ter graduação, nem pode ser um curso de pós-graduação, é um curso livre. E como curso livre, ele vai ser capacitado para atuar. E ele vai ter regulamentado esse trabalho dele através do CBO, que é um documento, né, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, ligado ao Ministério do Trabalho e da Educação. Então, ele tem ali uma garantia do Ministério do Trabalho e Educação, que ele é um profissional da área holística e ele pode trabalhar tranquilamente, sem nenhum entrave. Bom, gente, não chegou nem a esquentar de tanta coisa, né? Óbvio que ela vai ter que voltar aqui para a gente continuar esse bate-papo. Eu te agradeço a tua presença, agradeço a tua boa vontade, seus conhecimentos para cá. Gente, nós estamos ficando por aqui. Não esqueça de que qualquer dúvida, entrar em contato com o nosso site www.ideps.com.br, o nosso WhatsApp 11 982722121. E não esqueça que o IDEPS, a melhor opção para a sua formação. Obrigado, gente. Um grande abraço. Semana que vem tem mais. Tchau. Tchau.